essa história do batismo do Espírito Santo é uma coisa que muito pouca gente realmente sabe como é que isso aconteceu. Eu fui batizado no Espírito Santo quando eu era tradicional, eu era presbiteriano, tá? E eu estava plantando igreja no sul de Minas, numa cidade que não tinha nem um crente. Não estou falando que não tinha igreja, estou falando que não tinha nenhum crente. Eu estava com um grupo, tinha gente da Jucum, da Missão Amém, gente de tudo que é missão. Eu era bem jovem naquele tempo, tinha recém me convertido. Ainda não era casado. E sou casado há quase 40 anos. Imagina o tempo que faz. E eu estava naquela cidade e eu lembro até hoje que eu estava falando sobre amarrar o valente, um texto lá de Lucas, para a gente ganhar a cidade. Nós entrávamos na cidade, evangelizavam as pessoas, ficávamos 30 dias lá, depois deixávamos um missionário lá e plantávamos uma igreja. E nós estávamos fazendo isso. E eu lembro que eu estava pregando, não tinha lugar, né, claro, não tinha igreja, ninguém oferecia lugar para a gente. O lugar que nós tínhamos arranjado era um negócio como a largura desses bancos, assim, aqui, ó. Nós estávamos mais ou menos uns 40 ou mais pessoas, jovens. E eles tinham feito uma escadaria assim e posto um toco de árvore em cima para servir de púlpito, bem aqui no meio. E eu estava falando e Deus disse, ora por eles para receberem os dons. E naquele tempo, eu era muito mais do que sou hoje, ainda sou um pouco, quero que Jesus termine com o que começou. Eu era muito teimoso. Se eu estudava uma coisa para pregar, eu não gostava de trocar de assunto. E eu estava falando sobre amarrar o valente e Deus disse para mim claramente, enquanto eu estava pregando, ora para receberem os dons. Eu disse, Senhor, não estou falando desse assunto, não vou orar. Falei isso mesmo. E terminei, botei a Bíblia embaixo do braço e comecei a descer. Quando eu estou no terceiro, bem alto, assim, quando eu estou mais ou menos no terceiro andar, veio na minha mente assim, mas caramba, eu sou tão duro que nem Deus pode comigo, que negócio é esse? Aí eu me arrependi e voltei. Falei, gente, Deus está me dizendo para orar para vocês para receberem os dons. Levantei a mão e disse, Senhor, se o Senhor quer dar os dons para esse pessoal que está aqui, Senhor, abençoe esse pessoal. Dá os dons para eles. Amém. Ué, orei, né? Rapidinho. Aí, estou descendo de novo. Tinha um amigo meu, pastor Xerene, ele já era batizado do Espírito Santo, presbiteriano também. Estava lá no fim, quando eu comecei a descer assim, ele estava lá, como lá na porta. Ele gritou de lá, ô João, será que não seria, ele fala meio nasalado, ele disse, João, será que não seria bom agora que você orou, perguntar se alguém recebeu? Aí eu parei de novo no meio da escada e pensei, isso faz sentido. Eu voltei e disse assim, alguém recebeu o batismo do Espírito Santo e a gente, os bancos eram tábuas em cima de tijolo. Alguns em cima de paus, era assim que era o negócio. Quando eu disse isso, tinha o Pedrão, que era da Baixada Fluminense, ele vinha sempre nas missões com a gente, estava nos primeiros bancos, o Pedrão caiu de costa, pum, para trás. Eu me assustei, uma garota caiu de joelho e aquele negócio assim se espalhou como fogo, e aí o Pedrão começou a gritar, a confessar os pecados, desesperado, e ele tinha uma voz forte, e a garota começou a confessar os pecados e falou, Senhor, perdoa, e aquele negócio se espalhou, e eu voltei e fiquei atônito, e eu disse, eu não tenho nada a ver com isso, eu não fiz nada, eu não sou culpado dessa bagunça, porque eu sou um camarada bem organizado, o negócio de bagunça não é comigo, bagunça na igreja, isso aí está uma confusão, porque estava uma confusão, todo mundo orando alto, gritando e tal. E eu fiquei aqui no toco da árvore olhando, assim olhando, sem entender o que estava acontecendo, nunca tinha visto. Aí eu pensei, será que é isso que os pentecostais falam que é o tal do batismo do Espírito Santo? Falei, se é isso, é uma bagunça. Aí falei, nossa, mas é tão diferente, né? Aí, de repente, começou assim, comecei a rir, mas eu não queria rir. Eu sou muito controlado, nada de rir assim, à toa. Mas de repente começou a vir um riso, e eu não conseguia segurar. E eu comecei, ia rindo. Eu falei, não, esse negócio me pegou também. E aí eu estava assim no toco, assim, bem assim desse jeito.
De repente, faltou as forças. E eu comecei a cair, me agarrei no toco. Fiquei agarrado. Aí, acabou a força do braço. Aí eu caí para trás, né? E aí eu falei, Senhor, se então esse aí é o batismo do Espírito Santo que estão falando, eu quero falar em língua, Senhor. Diz aí o texto que a gente deve falar em línguas. Eu não sabia nada de nada naquele tempo. Aí, o pastor Xerene lá de trás disse assim, ô João, Deus está dizendo que hoje Ele não vai te dar o dom de línguas, Ele vai dar depois, mas hoje Ele vai te dar outros dons. Eu falei, nossa, agora o homem começou a ler pensamento, né? Começou a ler pensamento. Eu não sabia. Isso é um negócio chamado palavra de conhecimento, é um dom. O Xerene tinha. E eu fui batizado no Espírito Santo. Mas aí eu fiquei muito tempo sem poder me mover nisso. Sabe por quê? Porque eu não sabia a base bíblica. Da maneira pentecostal eu achava uma confusão e não achava a base bíblica. Aí um dia eu falei, tem que parar esse negócio. Eu fui estudar qual era a origem. E eu descobri a origem. E um dia eu vou contar para vocês. Começa no Velho Testamento. No Velho Testamento, como eu disse rapidinho aqui de manhã, tinha 3 festas. Festa da Páscoa se cumpriu historicamente quando Jesus morreu. Festa do Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, se cumpriu historicamente quando veio o Espírito Santo sobre os discípulos. Festa Festa das Cabanas não se cumpriu ainda, dos tabernáculos, porque é o dia do arrebatamento. Então essas festas eram separadas. Uma ainda não se cumpriu. Não eram a mesma coisa. Então Deus começou a me ensinar. E Deus me ensinou sobre o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo não é como quando você nasce de novo e recebe o Espírito Santo. É uma segunda experiência que você tem que ter, que é para você receber o poder para ser testemunha. Poder para ser testemunha. Como Jesus, quando estava lá no Jordão, muita gente que pensa que Jesus foi batizado no Jordão com o batismo cristão. Nunca. O batismo cristão começou depois. Depois, quando ele mandou ir por todo mundo, fazer discípulo batizando. Lá começou. Antes, era um ritual que tinha de ordenação sacerdotal. Quando a pessoa era liberada para fazer o seu sacerdócio. Sabia que a Bíblia diz que vocês são um reino de sacerdotes? Agora pergunta, já foi liberado para exercer o sacerdócio? Tinha toda uma unção. Leia no Velho Testamento. Ungia com óleo na cabeça, na orelha, na ponta dos dedos. E aí, então, ele recebia o batismo do Espírito Santo para exercer o sacerdócio. Foi isso que aconteceu com Jesus no Jordão. Aí a Bíblia diz lá no capítulo 4, e ele cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, foi para o deserto para ser tentado. Amém? Um dia eu vou ensinar com mais calma isso. Mas hoje, abra a Bíblia de vocês no Efésios, capítulo 4, versículo 1 a 16. Coloca para mim, por favor, o PowerPoint. Nós estamos agora apostando na mídia social, né? Não temos mais o nosso boletim, que tínhamos sempre com esboço. Então, eu estou fazendo o esboço no quadro. Coloca para a gente o esboço, o PowerPoint. Aí está a nossa introdução. Nós estamos dizendo aí, nessa série, em Efésios, nós estamos vendo sobre crescendo no Espírito Santo. Vimos no capítulo 1, Paulo nos ensina que tudo o que Deus tem e fez foi feito em Cristo. Sabe? Cristo é a chave para você entender toda a Bíblia, Velho Testamento, Novo Testamento. Deus não fez nada que tenha feito se não fosse feito em Cristo. Ele fez tudo em Cristo. Ok? Inclusive, você foi predestinado em Cristo. Está escrito lá em Efésios capítulo 1. No capítulo 2, nós vimos que ele nos ensina o que éramos antes e o que somos agora em Cristo. Capítulo 2 diz que a gente estava perdido, a morte, que é o pecado, a natureza do diabo habitava em nós. Jesus nos resgatou, nós nascemos de novo, somos filhos de Deus, temos o selo do Espírito Santo, que é a garantia. O selo é a garantia do nosso resgate. Nós temos agora o selo do Espírito Santo. E no capítulo 3 ele nos revela que Deus tinha um mistério, que só agora foi revelado. Sabe qual que é o mistério? É que só tem uma igreja, desde o começo até o fim. Gente, presta atenção nisso que eu vou dizer. Hoje o cristianismo tem vários ramos do cristianismo. Tem um ramo que é judaizante.
Você entra nas igrejas, a igreja que tem ali a Arca da Aliança, a igreja que tem não sei o quê, que tem não sei o quê, que tem isso, é judaizante. Sabe por quê? Porque eles acreditam que Deus tinha um plano específico para Israel, e agora a igreja é outra coisa. No Velho Testamento era Israel. Efésios ensina que Deus nunca teve dois planos de salvação. Um para o Velho Testamento, um para o Novo. Quem se salvou no Velho Testamento foi através do sacrifício de Jesus. Nunca houve outro plano de salvação. E mais, os filhos de Abraão não eram os que eram nascidos da carne do Abraão, eram os que eram da fé. Em Isaque será chamada a sua descendência, diz o texto. Os da fé, Romanos 4, os da fé que são filhos de Abraão. Nem todo judeu é filho de Abraão. Então, os da fé, aqueles que creem, esses são filhos de Abraão. Amém? Então, esse é o mistério que Paulo nos fala no capítulo 3. Que só há uma igreja que começou com o primeiro salvo e vai terminar no segundo salvo. E no capítulo 4, ele vai ir um pouco para frente nisso, nos explicando. E a primeira coisa, coloca o segundo slide, eles nos ensinam como é que nós vamos andar nessa realidade. Então, Paulo começa dizendo, no capítulo 4, versículo 1 a 16, ele diz a primeira coisa: rogo-vos, pois, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Gente, quando você nasceu nesse mundo, você nasceu com uma vocação. Sabe o que é vocação? É aquilo que você vai ser e vai fazer. Porque Deus quer que você faça as coisas de acordo com o que você é. Quando você está fazendo uma coisa que você não é, há aí um vazio entre o que você é e o que você está fazendo. Pode ver hoje em dia o drama dos universitários em geral. Os universitários vão para um curso, aí eles chegam no meio do curso e descobrem que aquela não é vocação. Descobre que não é vocação. Para tudo. Vai fazer outro vestibular para descobrir a sua vocação. Começa tudo de novo. E aqueles que não param e não buscam realmente a sua vocação, vivem a vida inteira infelizes na sua profissão. Porque estão fazendo uma coisa que eles não são. Entenderam? Então a vocação é aquilo que você nasceu para ser e para fazer. Gente, olha aqui para mim, isso é muito importante. Deus não cometeu um erro com você. Olha aqui para mim, todo mundo. Você não é um erro de Deus. Quando você veio nesse mundo, Deus tem para você uma vocação. Deus tem o que Ele quer que você seja e o que Ele quer que você faça. Se você ler o Salmo 139, eu sempre digo isso, está escrito lá, que os teus dias foram escritos no livro de Deus, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Antes de você nascer, Deus tinha um destino para você, uma vocação para você. Aí você diz, mas se Deus tinha, então por que não acontece? É porque é assim, ó. Esse aqui é o livro de Deus no qual está a sua vocação e aqui está escrito quem você é. Mas sabe de uma coisa? O diabo tem um outro livro, que ele escreveu tudo o que ele quer que você seja e o que ele quer que você faça. E aqui está você, e você tem escolha. O diabo não pode parar a sua vocação. As circunstâncias não podem parar a sua vocação. Seus amigos, seus inimigos, nada pode parar a sua vocação. Mas tem uma pessoa que pode. Você. Você pode. Você pode. Porque Deus deu para você um negócio chamado livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Ele te criou pessoa. Se Deus tirar o teu livre-arbítrio, você deixa de ser pessoa. A única característica que a gente não pode perder, e se perder não é mais pessoa, chama-se livre-arbítrio. É isso que nos diferencia de todo o resto da criação. É o livre-arbítrio. Então, nós temos uma vocação. E qual é a vocação? Primeiro, é para nós andarmos manifestando todo o fruto do Espírito Santo. Veja lá, letra A aí escrito. Manifestando os frutos do Espírito Santo. E aí dá alguns. Humildade, mansidão, longanimidade, amor. A tua vida, isto é, os teus relacionamentos uns com os outros,
tem que ser baseados no fruto do Espírito Santo. Não tem que ser baseado no seu temperamento. Não pode ser baseado em quem você naturalmente é. Não pode. Precisa ser baseado em quem Jesus é em você. Porque você não vive mais, mas é Cristo que vive em você. Não é isso que diz lá na Bíblia? Diz assim, já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Não é mais você que vive, é a vida de Cristo. E quando o Espírito Santo manifesta a vida de Cristo em você, sabe o que é? Chama-se fruto do Espírito. Fruto do Espírito são as características do caráter de Deus, do caráter de Jesus. Você agora é filho de Deus, você foi feito filho de Deus, e você agora, quando se manifesta, precisa manifestar o caráter. Então, a tua vocação tem a ver com a manifestação do caráter de Jesus em você. Aí é que vem aquela dita guerra da carne e do espírito, descrita lá em Gálatas capítulo 5. A carne luta contra o espírito contra a carne, para que você não faça o que seja do vosso querer. E o que é a carne? Tem gente que não entende a carne. Sabe o que é a carne? A carne é o nosso eu. O que é o nosso eu? É a nossa vontade, a nossa razão, nosso raciocínio e as nossas emoções. Isso é a nossa alma. A carne é a nossa alma. A nossa alma tem que ficar debaixo do controle do Espírito Santo. Porque se ela ficar debaixo do controle dela mesmo, ela vai sentar no trono e querer ser o centro de todas as coisas. Então começa essa luta. E a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. Sabe por quê? Porque Jesus disse assim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. O que perder a sua vida por amor a mim, achá-la. Mateus 16. Então nós temos que perder a nossa vida. Não pode. Já pensou você com duas vidas vivendo em você? Isso é uma aberração. Isso acontece com as pessoas, sabia? Ou como acontece? Sabe o que acontece quando alguém fica endemoniado? É duas personalidades. Ele tem duas personalidades. Demônios são seres pessoais, personalidades. É por isso que lá no Espiritismo, por exemplo, quando se manifesta lá um preto velho, que é uma entidade espírita, que é um demônio, ele fala grosso, ele muda de voz, ele faz a mão assim como se fosse uma garra, ele põe por trás e ele anda encurvado. Porque a pessoa está com duas personalidades. Entendeu? Não é ela. Mas agora, você foi criado. E quando o pecado entrou em você, você ficou com uma natureza que não era tua. Mas agora, você nasceu de novo. Você não é mais a mesma velha criatura. E sabe o que acontece com você? Você não pode deixar sua alma no controle. O espírito tem que estar no controle. Você não pode viver pelos seus desejos, suas emoções, sua razão. Você tem que viver pelo que... Você tem que viver como Jesus. Sabe como é que Jesus vivia? Explico para você. João 5,19. Jesus disse, o filho de si mesmo nada pode fazer. Tudo o que o filho vê o pai fazendo, isso ele faz. Isso aplica para mim e para você. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Porque nós vimos Deus fazendo, isso nós podemos fazer. Vamos para frente. Manifestação do fruto do Espírito. Quando você olha na tua vida, quem está vivendo? Essa é uma pergunta. E eu não posso responder para você, eu posso responder para mim. Quando você olha na tua vida, quem está vivendo? É você mesmo? Se você mesmo estiver vivendo, esquece. Jesus não está vivendo em você. Porque não é possível duas entidades viverem. Ou você morre e Jesus vive em você. Já não sou mais eu que vivo. Tomo minha cruz, morro. Tomar a cruz quer dizer morrer, ser crucificado continuamente. Ou se você está vivo, é você que vive. E o Espírito Santo não pode viver a vida de você, de Jesus em você. Entenderam isso? Segunda coisa, que é parte da vocação. Primeiro é andar
no Espírito. Segunda coisa, é preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Unidade do Espírito. Fala comigo, unidade do Espírito. Tem gente que pensa que a unidade é uma coisa que nós podemos fazer. Gente, quem faz a unidade é o Espírito Santo. E sabe, unidade é a diferença de união. Você pega aqui um ferro e pega aqui cobre. E você pode soldar o ferro no cobre, sabia? Mas do ponto da solda para cá é cobre. Do ponto da solda para lá é ferro. Isso é união. Continua sendo o mesmo. Está unido, ligado, mas continua sendo o mesmo. Unidade é quando o ferro deixa de ser ferro, o bronze deixa de ser bronze e vira uma coisa só. Você não sabe mais onde está o ferro, onde está o bronze. Isso é unidade. Quando tudo é derretido, vira uma coisa só. Entenderam a diferença de união para unidade? Essa é a diferença. Então, aí diz que essa unidade só pode ser feita pelo Espírito Santo. E ela diz que essa unidade é que preserva a paz. Sabe por que não há paz nesse mundo? Porque não há unidade. Não há unidade. Não há unidade. Sabe por que há tantas denominações, tantas igrejas diferentes, tantos pensamentos diferentes? Porque não há unidade. E sabe, todos que estão aí têm base na mesma Bíblia. Se você encontra um testemunho de Jeová, adivinhe, ele vai levando a Bíblia. Mas ele não crê que Jesus é Deus. Ele não crê que existe Espírito Santo. Testemunho de Jeová não crê. Porque para testemunho de Jeová, Espírito Santo é uma força. E Jesus é um Deus com letra pequena. Não é um Deus igual ao Pai. Entenderam? Esse que é o tamanho do problema. É porque a gente coloca os pensamentos que a gente tem na cabeça na Bíblia. E aí, ao invés de estar lendo a Bíblia, a gente está lendo a nossa cabeça. A nossa teoria. Não sei se você já notou como é que a gente prega na igreja aqui. Você está vendo o que está acontecendo ali? Simplesmente eu estou analisando versículo por versículo. Essa é a maneira mais correta de a gente ler a Bíblia. Eu não tenho que pôr a minha opinião na história. Eu tenho que ler o versículo e ver o que o versículo está dizendo. E aí posso até discorrer sobre ele. Mas eu não posso pôr a minha ideia. Eu aprendi isso quando eu era bem novinho na fé. Eu era um crente muito novo. E eu e a Anice estávamos plantando a nossa primeira igreja. Nós somos plantadores de igreja. Nós estávamos plantando uma igreja numa favela. E eu lia muito e ainda leio muito. Eu li a biblioteca do meu sogro, que era pastor, inteirinha. Ele tinha muito livro bom. Eu li aqueles livros que falavam sobre os mártires. Eu li aqueles livros que falavam sobre avivamento. Sabe, essa foi a minha bênção. A biblioteca do meu sogro, que era pastor. E tinha um livro lá, se chamava Sozinha. Eu li esse livro mais de 40 anos atrás. Nunca mais esqueci. Sozinha. Sabe o que esse livro falava? De gente que se converteu só lendo a Bíblia. Quando eu li esse livro, eu fiquei tão impactado que eu disse, eu quero ver isso na prática. E eu estava pregando numa congregação, nós estávamos plantando uma igreja com a Anice numa favela. Gente que não sabia nem ler. Aí eu disse, eu vou colocar isso na prática, eu quero ver a Bíblia sozinha. Eu vou separar um texto da Bíblia e eu vou ler. E quero ver o que a Bíblia vai fazer. E eu orei, separei Isaías 53. Quem creu em nossa pregação, quem foi revelado o braço do Senhor. E aí vai falando. Né? Diz, mas ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Então, eu cheguei naquele dia na igreja, estava lotada, né? Na favela o pessoal não tinha o que fazer, vinha todo mundo para lá, era a única novidade que tinha. Então, estava lotado, e eu disse assim, olha, hoje vai ser diferente. Eu vou só ler aqui um texto na Bíblia, e depois eu vou perguntar quem que quer receber Jesus. Aí eu li Isaías 53, primeira vez, e eu perguntei, vocês entenderam? Eles disseram, sim. Eu disse, duvido que entenderam. Eu li a segunda vez, perguntei, entenderam? Eles disseram, sim. Eu falei, não é possível. Li a terceira vez, perguntei, entenderam? Sim. Eu falei, vou tirar isso a limpo.
Tinha um velhinho sem dente, bem velhinho, desdentado, na frente. Eu perguntei para ele, o que você entendeu? Esse velhinho caiu no choro e começou a dizer, é que Jesus levou sobre ele os meus pecados. Nem diz a palavra de Jesus em Isaías, nem diz nada. Eu falei, a Bíblia não precisa da minha ajuda. Desde então, eu mudei. A Bíblia não precisa da minha ajuda, eu só prego assim. Eu sei pregar textual, arrumar um texto e encadear os assuntos, eu sei fazer isso. Mas eu deliberadamente não gosto de fazer isso, eu gosto de fazer isso, porque essa é a palavra de Deus, não é a minha palavra. E se hoje você sair daqui confrontado por isso, não tem nada a ver com isso. Não escrevi, não fui eu que pus aí, é o Espírito Santo, a palavra de Deus. Amém? É problema entre você e a palavra, entre você e Deus. Então diz aí que tem que preservar essa unidade no vínculo da paz. Agora começa a descrever a unidade. Qual é a descrição da unidade? Veja, B1, lá embaixo, o último. Eu tenho a cabeça meio organizada, eu gosto de organizar a coisa desse jeito. B1, há um só corpo em um espírito. Gente, não tem o corpo de Israel do Velho Testamento e o corpo da igreja. Há um só corpo. Todas as pessoas que se converteram no Velho Testamento estão ligados ao mesmo corpo, não há dois corpos. Há um só corpo. E outra coisa, quem se converteu no Velho Testamento? Só é possível nascer de novo, e lá no Velho Testamento tinha um monte de gente nascida de novo. Sabe quem que produz um novo nascimento? O Espírito Santo. Então veja aí, ó. Há um só corpo em um Espírito. Espírito com letra maiúscula. Não é o Espírito humano, é o Espírito Santo. Entenderam? Então o Espírito Santo é o que constrói o corpo. E ele construiu o corpo desde Abel. Você já leu o livro de Hebreus? Hebreus começa a contar a história dos heróis da fé. O pessoal pensa que lá no Velho Testamento andava pela lei não, andava pela fé. Leia Hebreus 11. Vai falando de cada um, os heróis da fé. Próximo slide, por favor, já está no próximo slide? Já está no próximo slide. O pessoal é rápido. B2. Há uma só esperança da nossa vocação. Gente, se você puser a tua esperança em outra coisa, você está errado, porque a esperança tem que ter ela tem que ter um alvo, ela tem que ter um conteúdo. Há uma só esperança da tua vocação. E sabe qual que é a esperança? A Bíblia diz, e a nossa esperança não se confunde, porque o Espírito Santo foi derramado em nós. A tua esperança é essa. Cristo em vós, esperança da glória. Essa é a única esperança. Essa é a esperança do Abraão. Essa era a esperança do Moisés. Eles não conseguiam entender como eu e você entendem. Mas o Espírito Santo era o que dava essa esperança. Amém? 3. Há um só Senhor. Gente, há gente que pensa que tem dois senhores. Tinha um lá no Velho Testamento e outro, Jesus, para cá para o Velho Testamento. Tem gente que diz assim, a igreja começou no Pentecostes, quando veio... Nunca, a igreja começou no primeiro que se converteu, que na Bíblia está escrito Abel, primeiro herói da fé, lá em Hebreus. Mas possivelmente seu pai e sua mãe também eram crentes, porque Deus vestiu eles com a roupa do Cordeiro, que significa revestiu eles com Cristo. Deus matou um cordeiro, tirou a veste de folhas de figueira, cobriu eles com pelo de cordeiro. Significa aplicando Jesus neles. Possivelmente eram crentes também, não tenho certeza. Mas que eles foram cobertos com a pele de Jesus foram. Então entenderam? Pele do cordeiro. Há um só Senhor. Nunca houve outro Senhor. Agora veja, B4. Há uma só fé. Uma só fé. Gente, sabe qual que é o alvo da nossa fé? É Jesus. Sabe quem que é o autor e consumador da nossa fé? Jesus. A Bíblia diz, Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. É Jesus. Não tem outro. Então, o que diz aí? Há uma só fé.
Gente, se alguém pensa aí que é de outra fé, aqui nessa igreja nós não temos esse negócio. Você entra aqui na igreja, você é cristão, não interessa de que fé você é, porque não existe outra fé, só existe uma. Há uma só fé. Então você toma a Santa Ceia. Infelizmente, eu não estou falando mal, mas essa é a realidade. Eu estou querendo explicar para você, para isso fazer sentido na tua cabeça. Você vai em alguma igreja e diz assim, os membros da igreja aqui, se você não é membro, se você é membro dessa igreja, venha para a Santa Ceia. Gente, se você nasceu de novo, você é membro da igreja. A igreja é a soma de todos os que nasceram de novo, que são parte do corpo de Cristo. Isso que é a igreja. A igreja não é a organização religiosa, não é esse prédio, não é nada disso. A igreja são aqueles em que Jesus vive. Essa é a igreja. Amém? Então há uma só fé. Há um só batismo. Oh. Sabe por que muitas igrejas batizam hoje? Para se tornar membro da organização religiosa. Batiza de novo quem já foi batizado. Se você chegar aqui nessa igreja, quiser ser membro da igreja, foi batizado, não vou nem perguntar para você se derramaram água na sua cabeça, se mergulharam você até o fim e quase a se afogar, ou se jogaram água na sua cara. São 3 tipos de batismo: aspersão, imersão, efusão. Está na Bíblia os 3. Não vou perguntar para você, porque há um só batismo. Há um só batismo. A gente nunca vai batizar de novo aqui alguém que foi batizado. Porque há um só batismo. Entenderam? Então, esse negócio é puro marketing. Vamos fazer alguma coisa para você fazer um compromisso com a organização religiosa. Nem é com a igreja. Porque estão confundindo igreja com organização religiosa. Que não é a mesma coisa. Se não é batizado aqui, então não pode tomar Santa Ceia. Sabe por que nós fazemos uma Santa Ceia aqui no domingo de manhã, quando está todo mundo? Porque a Santa Ceia é pública. E se alguém não conhece Jesus, pastor? Melhor horário para alguém receber Jesus é na Santa Ceia. Porque quando ele pega o pão, ele está dizendo que Jesus mora dentro dele. Quando ele bebe o vinho, ele está dizendo que ele é limpo pelo sangue de Jesus. Ele está declarando isso. Pode não ser naquele dia, mas se ele continuar declarando isso, pobrezinho dele, o Espírito Santo vai agarrar mesmo e ele vai nascer de novo sem jeito. Não tem saída. Entenderam? Então, você vem aqui na igreja, você pode tomar a Santa Ceia. Você faz, isso é um símbolo. E você vai professando a tua fé. Você vai professando, e você vai professando. E o Espírito Santo vai usar a sua fé e vai aplicar em você. E você vai nascer de novo. Entenderam? Entenderam? Vocês sabiam que não tem nenhuma maldição sobre quem não conhece Jesus e toma Santa Ceia? Não tem. Mas você sabia que tem maldição para quem conhece Jesus e toma Santa Ceia errado? Sem estar com a vida santa? É só você ler em 1 Coríntios. 1 Coríntios, o texto que o Margela leu aqui, se você seguir, vai dizer: examine-se homem a si mesmo, assim coma e beba. E diz lá, porque muitos comem sem discernir o corpo e muitos já dormem. E aquela palavra dorme é para não assustar muito, porque na verdade quer dizer morreram. Morreu crente, mas morreu. Podia ficar mais um tempo servindo a Jesus. Só tem para crente. Para os que não conhecem Jesus, não tem. Acha uma delas e me dá para mim, porque eu até hoje não vi na Bíblia. Se tiver na Bíblia, eu creio e venho aqui e digo: gente, disse bobagem. Lembra aquele domingo lá que eu estava falando? Eu disse bobagem. Aqui está na Bíblia, ó. Alguém trouxe aqui, é diferente. Se achar, me traz e eu me arrependo. Tenho bem facilidade de me arrepender. Eu aprendi isso. A gente tem que estar pronto para se arrepender. Uma só esperança na nossa... Aonde que nós estamos? B. Um só Senhor, um só batismo. 6. Um só Deus e Pai de todos. Gente, veja a desgraça do cristianismo. Desculpe a minha palavra séria, mas essa palavra é para ser séria mesmo. Veja a desgraça do cristianismo de hoje. Parece que tem muitas casas com muitos pais diferentes. Eu sou batista. Você é batista? Então, por favor, fica mais para lá, porque eu sou presbiteriano.
Ah, você é batista, você é presbiteriano? Desculpe, eu sou metodista. Parece que há muitas famílias, muitos pais. Muitos pais. Gente, excuse me. Há um só pai de todos. Há um só pai de todos. Deixa eu só te dizer uma coisa. Eu não tenho nenhum problema que existam muitas igrejas por aí. Porque seria muito difícil pôr todo mundo num lugar só. Eu não acredito em mega church, porque mega church, sabe, igrejas grandes, sabe para que elas servem? Para você entrar lá e ficar escondido de Jesus lá dentro. Como eu uma vez fiz. Eu fui para a igreja me esconder de Jesus. Pior lugar que eu tinha que achar para me esconder de Jesus. Ele está lá, ele me pegou. Entenderam? Então, mas a ideia errada é o conceito de que eu sou diferente de você. Nós aqui, não, tem rituais diferentes, tem coisas diferentes, mas não pode ter fé diferente, não pode ter batismo diferente, não pode ter Senhor diferente, não pode ter Pai diferente. Porque há um só Deus e Pai de todos. Agora veja, o qual é sobre todos. Ele é sobre todos. Estou lembrando, muitos anos atrás, quando a gente morava em Foz do Iguaçu, eu usava pregar na praça. Tinha um terminal de ônibus e eu ia lá para pregar. E a moçada da igreja e tal, eles tinham um caixão assim, que eles punham uma vara e tum, tum, tum no caixão, e cantava, e eu pregava. Subia no caixão e pregava. E um dia eu preguei e Deus me deu uma palavra, mas uma palavra... tinha uma unção naquele dia, lá na praça. E quando eu terminei, fiz um apelo, muita gente recebeu Jesus. E aí, no final, tinha uma senhora bem velhinha, assim, com um coquinho na cabeça, né, bem velha. E ela veio dizer assim, mas a palavra foi muito boa. E naquele tempo não tinha uma barbinha modesta assim, a minha barba vinha até aqui. Era uma barba de profeta, vinha até aqui. E ela olhou para mim e disse, pena a sua barba. Nossa, Deus lhe usou tanto, pena a sua barba. Aí eu pensei, meu Deus, ela é simples, o que eu vou responder para ela? Aí eu parei e falei, Senhor, me dá uma resposta. Aí, pum! Um verso da Bíblia na minha cabeça. Um salmo. E sabe, é como o óleo que desce pela barba do Arão. E aí eu disse para ela, sabe por que eu tenho essa barba, irmã? Vem aqui, eu vou contar um segredo. Puxei ela do lado e disse, eu vou contar um segredo para a senhora. Ela falou, conta. Eu falei, sabe por que eu tenho essa barba? É por causa do óleo da unção que desce sobre a barba do Arão. Abri a Bíblia e li o versículo para ela. Ela falou, eu sabia que tinha um óleo da unção descendo. Então, gente, por que eu estou contando isso? Porque tem muita gente que está enganado. Deus age sobre todos. Não interessa se você está de paletó, gravata. Nem me lembro a última vez que eu vim de gravata. Às vezes eu venho de paletó aqui. Mas não interessa se você está de paletó e gravata. Mas há lugares, eu já fui em igrejas, que o pessoal arranjou um paletó para mim e uma gravata. Porque eu não podia pregar sem paletó e gravata. No Haiti... No Haiti me arrumaram um paletó e a gravata. Não podia pregar sem paletó e gravata. Fiquei ridículo. Não parecia nada comigo. Mas parecia o haitiano da barba branca. E o Rodrigo é testemunha, ele estava lá. Então, sabe, ele não age por você porque você é mais inteligente, mais estudado. Ele não age por você porque você é mais humilde, nunca estudou. Não tem nada a ver. Ele é Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Ponto final. Essa é a verdade. Irmãos, sabe o que esse texto, se você ainda não pegou a moral da história, sabe o que esse número 1.1 meu aí, que quer dizer em outras palavras? Deixa de ser arrogante, começa a aprender humildade. Começa a aprender humildade. Começa a aprender humildade, porque a Bíblia diz, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Deixa o Senhor ser a tua glória. Não o teu estudo, não a tua preparação. Bom, não me entenda errado, por favor. Não me entenda errado. Eu acho que a gente tem que se preparar. Quer servir a Deus? Vai estudar.
Quer ser pastor? Vai fazer um curso de teologia. Vai aprender como ler a Bíblia. Não saia de lá simplesmente do seu trabalho lá na construção e aí de repente, sou pastor. Como é pastor? Não sabe nada. Não sabe a mão direita da esquerda. Então, não me entenda mal. Mas a sua glória não está nisso. Não me entenda mal, até porque eu fui fazer isso, eu fui estudar. Sabe por que eu vim para os Estados Unidos e estou aqui até hoje? Porque eu vim para estudar. Eu fiz um mestrado na Universidade de Colômbia, fiz um PhD em educação em Chicago. Agora, você já viu se eu tenho glória de PhD? Mas eu sou, é minha honra. Eu fui lá, conquistei, tenho meu diploma, ralei, paguei caro, mas a minha glória é Jesus. Aquele que se gloriar, se glorie no Senhor. E aí sim, aí sai de perto, porque aí quando chegar nesse ponto, Ele é a minha glória. Oh, glória! Porque Ele é a minha glória. E Ele tem que ser a sua glória. Não outras coisas que não contam. Não, considera, o que Paulo disse? Eu considerei tudo refúgio por amor a Cristo. Considera tudo refúgio por amor a Cristo. Agora vamos aí para frente. E a graça foi concedida a cada um na proporção do dom de Cristo. Veja, sabe quanta graça tem em você? Na proporção do dom de Cristo. Olha aqui para mim. Vocês têm que entender isso, gente. Isso é profundo. Diga comigo, e a graça foi concedida segundo a proporção do dom de Cristo. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Quanto de Cristo você tem? Aí tem crentinho bobo, o irmãozinho que não sabe das coisas e pensa assim, eu preciso mais de Jesus. Não, você não precisa mais de Jesus. Você não pode ter um pouquinho de Jesus. Você não pode ter metade de Jesus. Você não pode ter 2/3 de Jesus. Ou você tem Jesus completo, ou você não tem Jesus. Agora, quanto Jesus que está em você vive em você, o quanto você deixa Ele se manifestar em você. Não é o quanto você tem de Jesus. Porque você não pode ter uma parte de Jesus. Ou você tem todo Jesus, ou você não tem nada. Você não pode ter 1/3 de Jesus, metade de Jesus, um pouquinho de Jesus. Isso é um pensamento medíocre. Não vem de Deus. Entenderam? Você tem todo Jesus. Agora, o quanto você permite que Jesus viva em você? Senhor Jesus, eu te entrego tudo, Senhor, mas o meu tempo administro eu. Aí, pronto, já limitou o quanto Jesus vive em você. Então, entendeu isso? Que a graça é concedida segundo a proporção do dom de Cristo. E sabe, você não pode ter mais Jesus do que se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador teu, nasceu de novo, você tem. Nunca vai poder ter mais dele. Nunca. Você vai poder deixar ele viver mais em você. E isso é a vida cristã. É o quanto Jesus vive em você. O quanto Jesus assume o controle da tua vida. Mas não é o quanto você tem dele, porque você tem dele completo. Deus não dá pela metade. Não tem como. Ok. B. Na sua morte e na sua ressurreição, ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que é levar cativo o cativeiro? Sabe o que era o cativeiro? A morte, o pecado, a natureza maligna que havia na gente. Ele levou cativo o cativeiro na sua morte. Na sua morte ele pegou o cativeiro, foi lá no inferno e foi experimentar o inferno que era meu, que era teu. Sabia? Ele experimentou o inferno que era meu, que era teu. E aí sabe o que ele fez? Ele deu dons aos homens. Dons do Espírito. O Espírito Santo produz duas coisas em você. O fruto do Espírito Santo e o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito, o fruto do Espírito Santo diz quem você é. É o teu caráter. Se você não tem um caráter que expressa o fruto do Espírito Santo, longanimidade, benignidade, temperança, domínio próprio, amor, você é um cristão mau caráter. Não é um bom caráter. Agora, o dom não tem nada a ver com o que você é. O dom tem a ver com o que o Espírito Santo é em você. Não é poder seu, é poder do Espírito Santo.
Amém? Antes da sua ressurreição, Jesus teve que experimentar o inferno que era meu, que era seu. Ele morreu e ressuscitou. Sabe para quê? Para encher todas as coisas. A Bíblia diz que Deus quer que você seja cheio de Jesus. Cheio de Jesus. Vamos para o próximo. 3. E vamos terminar. E diz aí, ele concedeu uns para. Irmãos, se um dia você quiser, eu posso fazer um estudo sobre os dons com você. E a gente tem várias divisões dos dons. Esses dons que estão aí no Efésios, são os dons do ministério. São pessoas que Deus levanta como pessoas dons. Por exemplo, um dos dons que está aí é mestre. Eu sou mestre, esse é o meu dom. E sabe, a pessoa que é mestre, ela é um mestre de plantão. Agora existem outros tipos de dons. Por exemplo, 1 Coríntios 12. A uns é dado palavra de sabedoria. Excuse me, não fale comigo pensando que eu sempre tenho palavra de sabedoria, que só tenho de quando em quando, infelizmente. Mas eu tenho. Palavra de conhecimento é um dom. Isso não está permanentemente em mim, está à medida que Deus precisa. Há dons de poder, milagres, curas, sinais, maravilhas. Mas aí está falando dos 5 dons ministeriais. Para que são esses dons? Que são esses dons? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Hoje nós não estamos falando sobre os dons. Talvez um dia a gente estude sobre isso. Eu amo estudar sobre isso. Mas veja, apóstolo, quem que é apóstolo? Apóstolo, a palavra apóstolo quer dizer enviado. É como aí no exército chamam cabeça de ponte. É o que vai, quando você está construindo uma ponte, você tem que ter a cabeceira que se escora aqui. Daí passa tudo e tem lá outro pedaço que toca na terra. Vai construir uma ponte sobre o rio, de um barranco no outro. Então, o apóstolo é esse cara que vai e faz essa ligação. Modernamente falando, palavras claras falando, o apóstolo é um plantador de igreja. Sabe, infelizmente hoje, fizeram do apóstolo um cargo. Apóstolo não é um cargo. Apóstolo é um dom do Espírito Santo. É um dom. Então hoje, o fulano foi ungido apóstolo. Bom, se ele é apóstolo, ungiu o apóstolo, amém. Mas isso não é um título. Hoje em dia, as pessoas estão usando os dons, os 5 dons do ministério como títulos. Não são títulos, são ação do Espírito Santo na vida de alguém. Não é título. Pastor não é título. Eu fui ordenado como pastor, mas não é um título. Não é um título, é um dom. E aí então, naquele meu tempo, nunca mulher poderia ser pastor. E daí, se Deus der o dom de pastor para uma mulher, vai fazer o quê? Porque o Espírito Santo, a Bíblia diz, ele dá conforme ele quer. Aí os machistas vão ter que se ajoelhar perante Jesus e reconhecer. Porque Deus faz isso. Deus levanta pastoras. É um dom do Espírito. Então veja só, profeta, evangelista, pastores e mestres e apóstolo. Qual é o trabalho dos dons ministeriais? Esses cinco caras aí são pessoas. Esses 5 tipos de pessoas aí, com esses dons, o que é que eles fazem? Veja lá. Primeiro, o trabalho dos dons ministeriais é para edificar os santos, para fazer os santos crescerem na graça. O mestre ensina. O que você acha que está acontecendo aqui agora? Meu dom de mestre. Você está sendo ensinado. Porque esse é meu dom. Eu estou me movendo nele. Então, ele ensina para aperfeiçoar os santos. Para quê? Sabe para quê que eu estou ensinando você? Para que você possa exercer o seu ministério. Ele ensina para capacitação ministerial. Para que quer capacitar? Para que você vá lá e ensine outros para aumento do corpo de Cristo. O corpo de Cristo precisa crescer na estatura, na plenitude dele. E vamos para frente?
Agora veja só, letra C. A unidade até que o quê? Até que haja uma unidade da fé. Até que a unidade da fé seja realidade. Gente, sabe por que não há unidade da fé? Essa bagunça toda aí? É porque o pessoal não está assumindo as suas posições. Eu sou apóstolo. Eu sou apóstolo. Traz água para mim. Lava o meu pé. Esses dias eu estava olhando na internet um camarada que estava sendo ungido como apóstolo. Quando eu olhei nele, eu falei, sangue de Jesus tem poder, porque ele mais parecia um pai de santo do que um crente. Com um monte de coisa, puseram um troço aqui, mais coisa aqui, e mais negócio aqui, e mais não sei o quê, mais parecia um espírita do que um pai de santo do que um pastor. Eu estou dizendo isso para vergonha da igreja. Para vergonha da igreja, vê se esse negócio... Esse é dom do Espírito. Isso você não põe roupa, você não põe coisa, você não faz... Como é que você faz isso com o dom do Espírito? Excuse me. Às vezes eu fico irado, irmão, desculpe. Mas é uma ira santa. É uma ira santa, irmão. Porque essas coisas, eu creio que desagradam extremamente a Jesus. Então, para crescer, C2... Para o conhecimento pleno de Jesus, para que o conhecimento pleno de Jesus seja uma realidade. Gente, sabe qual que é o problema hoje na igreja? O evangelho está tão raso que ninguém cresce. Está tão aguado que ninguém cresce. Tem gente com tanta coisa. Olha, eu não gosto nem de começar a pensar, me dá uma tristeza no coração. Sabe, nós temos que ser crentes como o crente de Bereia. Já leram os crentes de Bereia na Bíblia? Eram uns crentinhos que tinha lá, chegava um camarada e dizia uma coisa e dizia, peraí. Onde é que está mesmo isso? Não está? Então desculpe. Vai para lá. Conferiu na Bíblia tudo. Hoje não. Ok? Até que o crescimento, a maturidade espiritual seja uma realidade. Irmãos, sabe qual que é o problema da igreja hoje? É uma igreja de meninos, de criança. A Bíblia, Paulo fala para os coríntios, eu tive que dar leite para vocês beberem. Eu já tinha que estar dando comida sólida para vocês. Mas vocês não podem aguentar, porque ainda não cresceram, são crianças. Gente, esses dons são dados para fazer a igreja crescer. Por que você acha que a igreja está assim? Eu sei por quê. Porque ao invés das pessoas basearem o crescimento da igreja, olha aqui, ao invés das pessoas basearem no crescimento da igreja aqui, sabe no que estão baseando o crescimento da igreja hoje? No business, nos conceitos de negócios. Como é que atrai cliente? Está pensando que eu não sei das coisas? Cara, eu estudei o suficiente para saber disso. Sabe por que eu não faço isso aqui? Porque não é de Deus. Baseado no business, baseado, às vezes, em conceitos de publicidade. Mas, cadê a maturidade? Aí você aperta assim, não sobra nada. Não sobra nada, cadê a maturidade? Entenderam? Para que não sejamos como meninos, agitados e levados de um vento para outro de doutrina, enganados pela artimanha dos homens que conduzem o erro. Irmãos, eu não sou a censura em pessoa, está amarrado. Em nome de Jesus, não sou a censura. Mas eu quero dar uma palavra para vocês, em nome de Jesus. Muito cuidado com as coisinhas que vocês veem na internet, YouTube. Pastor! Esses dias, não vou falar aqui, porque graças a Deus não era ninguém daqui. Era um amigo meu, crente, e eu estava conversando com ele e disse assim, pastor, eu vi um vídeo aqui, o senhor precisa de ver, e ele é um negócio. Eu fui ver o vídeo, gente, a maior heresia que alguém podia estar pregando, aquele cara estava pregando. Gente, se você não tem conhecimento profundo da Bíblia, e você vai e liga o seu YouTube, e você deixa entrar tudo para você, pobre de mim aqui no domingo. Tenho que desfazer tudo. Aliás, irmãos, vou dizer uma coisa. Se fosse possível, não é possível, nem Deus quer. Mas se fosse possível e Deus quisesse, sabe o que eu gostaria de fazer? Pegar
todos os crentes dessa igreja ir para uma ilha deserta, onde não chegaria nem sinal de televisão, nem sinal de computador. E sabe o que eu ia fazer então? Eu gostaria de ensinar a Bíblia. Gente, presta atenção nisso, isso é sério. Eu ia ensinar a Bíblia. Sabe por quê que hoje está difícil para mim, como pastor, como mestre? Porque eu tenho muita concorrência. Concorrência que não sabe nada. Tem gente gritando, fazendo, murmurando. E é bobagem pura. É lixo. Sabe? Esse é o meu problema como pastor. Todo o lixo que está andando por aí. Tem coisa boa? Claro que tem coisa boa. Você vai achar esse sermão aqui, por exemplo, na internet. Vai estar lá. Oh, é isso. Mas você não vai achar uma palavra que eu não li no texto de Efésios. Eu só li o texto de Efésios. Essa é a diferença. Você vai achar o texto de Efésios lá. Você pode pegar a sua Bíblia e conferir. Pode pegar e reler. Terminando, conclusão. Vamos ler todos juntos para ficar bonito? Vamos lá. Mas, seguindo a verdade... seguindo o quê? Em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem o corpo bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Quem cresce a igreja? O pastor? Não. A igreja cresce ela mesma. Leia aí. Em amor. Leia aí, ó. Está escrito aí. Entenderam? Vamos ficar em pé no nome de Jesus. Vamos terminar.